Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós continuaremos estudando o humanismo. Bom, nesta aula nós veremos a poesia humanista. A poesia humanista era chamada poesia palaciana, certo pessoal? E as razões desse nome eu já havia explicado na aula passada, né? Quer dizer, os poetas pertenciam a um grupo mais elitizado e acadêmico. Este grupo era mais elitizado, um grupo mais acadêmico, né? A poesia havia se separado da música, ela passa a ser falada, lida, declamada, decorada, declamada, né? Não é mais cantada. Essa poesia acadêmica. A poesia popular continua sendo cantada normalmente, né? Mas a matéria que nós iremos estudar aqui é a da poesia falada, ou seja, a poesia palaciana. Por que poesia palaciana? Por quê? Porque era uma poesia elitizada, a poesia cantada nos palácios, ou melhor dizendo, declamada nos palácios. Ok, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Ó. O que caracteriza essa poesia? Na forma, os versos dela são redondilhos maiores, de 7 sílabas poéticas, ou menores, de 5 sílabas poéticas. Ok? Então, depois nós vamos ver um exemplo aqui e eu vou mostrar para vocês. O que mais? Poesia composta pelos fidalgos da corte e da burguesia mercantil. Daí o termo palaciana. Poesia feita pelos filhos da nobreza e da burguesia mercantil que viviam em palácios e tinham acesso às escolas e universidades. Ok? Então eles viviam em palácios e estudavam também em palácios, porque as escolas e universidades naqueles tempos eram verdadeiros palácios. Ok? Continuando. Tentativa de imitar os modelos e valores da poesia clássica da antiguidade greco-romana. Então lembra de eu falar para vocês em aulas passadas sobre a antiguidade? Os romanos imitaram os gregos e depois deles todos imitaram os gregos e os romanos. Por quê? Porque os gregos e os romanos conseguiram criar fórmulas perfeitas. E a imitação sempre tinha também o objetivo de superar a forma perfeita, né? Não só imitá-la apenas, mas superá-la, né? Então é importante vocês entenderem isso. Então, tentativa de imitar os modelos e valores da poesia clássica da antiguidade greco-romana. O que mais? Quais são os temas dessa poesia, minha gente? O amor platônico espiritualizado, né? Com a exaltação da figura feminina, a idealização da beleza da mulher, a coita amorosa de dor, sofrimento e saudade. O que mais? O amor carnal, né? O amor carnal, erotismo, encontro físico dos amantes, ok? Sátira social, né? Críticas ao clero e aos cavaleiros nas cruzadas, né? Ao insucesso das cruzadas. É interessante que na poesia satírica eles fazem isso, né? Agora, poesia religiosa, poesia moralizante e alegórica e poesia de louvor épico. Enquanto na satírica eles criticam os cavaleiros nas cruzadas, aqui na poesia de louvor épico você vai ter o louvor aos feitos heróicos e guerreiros dos portugueses. Tanto nas cruzadas quanto nas guerras de reconquista do solo português contra os mouros sarracenos, né? Então, olha só. Obras importantes, né? Aliás, só uma obra, na verdade, que você vai ver aqui, né? Na poesia portuguesa, mas que engloba tudo. Que é o quê? O Cancioneiro Geraldo Garcia Rezende. Essa obra, né? Olha só, com poemas de Garcia Rezende, que é o organizador do livro. Tem também poemas do Jorge da Guiar, do Duarte de Brito, do João Ruiz de Castelo Branco, do Bernardinho Ribeiro, do Gil Vicente, que além de dramaturgo era poeta também, e do Sá de Miranda. Então vocês vão encontrar todos esses poetas no Cancioneiro Geraldo Garcia Rezende, que é a obra básica do humanismo, da poesia palaciana humanista portuguesa. Vamos ver um exemplo dessa poesia, né, com o João Ruiz Castelo Branco. Esse aqui é do João Ruiz Castelo Branco. Tá? Chama Cantiga Sua, Partindo-se. Então, reparem bem. Vocês vão ver aqui escrito tan, né? Tan aqui, na adaptação que eu peguei, eles deixaram, né, o tan. Esse tan aqui significa tão. T-A-T-O, ok? T-A com tio, ó, tão.
Então vamos lá. Senhora, partem tão tristes os meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Esse é do João Ruiz Castelo Branco. O nome está escrito lá, né? Cantiga sua partindo-se, ou cantiga partindo-se. Mas, na verdade, esse poema não era cantado, viu, gente? Tá? Ele foi escrito para ser declamado, ok? Beleza? Agora, a questão da métrica. Eu vou mostrar para você só através do primeiro verso, ó. Nos dedinhos, né? Ó. Senhora, partem tão tristes. Tá vendo? Meus olhos por vós, meu bem. Percebeu? Pela leitura, né, dos versos aqui, você vai fazer a escansão, você vai perceber que todos aqui têm 7 sílabas poéticas, portanto, essa é uma composição de versos redondilhos maiores. Beleza? Tranquilo. Então, aqui está a poesia palaciana. Agora, minha gente, nós vamos conhecer a historiografia, a prosa historiográfica do humanismo. E, gente, a prosa historiográfica do humanismo, ela apresenta como característica, né, um realismo muito grande. Preocupação com os detalhes, narrações e descrições detalhadas e diálogos. Mas como diálogo em texto histórico? Os diálogos oficiais, né, pessoal? De um modo geral, os diálogos oficiais ou aqueles relatados por alguma testemunha, né, que vamos dizer assim, tenha uma boa fé, certo? Então, uma testemunha que pode realmente ser considerada de relevância. Então, aí o diálogo que ela ouviu, ela reproduz, segundo o que ela ouviu, né? Então, o que acontece? Há muito realismo aqui, muita preocupação com a verdade dos fatos. Por isso, nós vamos ver que há uma averiguação, uma investigação das fontes históricas, uma pesquisa e leitura crítica de documentos e artefatos históricos, para depois escrever um texto histórico. Então, o Fernão Lopes ele criou um sistema, né, de investigação, de averiguação das fontes, escrevia, fazia anotações de tudo aquilo que ele notava, né, de relevante, de importante mesmo e de verdadeiro, para depois sentar e fazer o texto. Ok, pessoal? Então, é uma coisa muito interessante, porque nessa época havia uma preocupação muito grande, né, século XV, Portugal estava se notabilizando como nação perante o mundo conhecido, né? Então, daí a importância de se escrever a história do país para os seus, certo? Para a posteridade, né? E dos seus também, e para o restante do mundo, né? Então, Portugal precisava mostrar sua história, sua face. Daí a importância de se contar, né, com o máximo de realismo a sua própria história. Então, Portugal nessa época havia essa preocupação, né? Outra coisa interessante que o Fernão Lopes vai acrescentar, né, é a inclusão das classes populares na história oficial. Referenciação de ação popular, né, na construção da história oficial de Portugal. Na época dos cronicões históricos no trovadorismo, isso não acontecia, né? Escrevia-se história falando-se só da ação de pessoas de alto poder, né? Pessoas, reis, nobres, né? Agora, um popular, um escudeiro, um pajem, um sapateiro que às vezes resolveu fazer alguma coisa de importante para a história do país, ou o que ele fez entrou para a história do país, isso só veio a ser acrescentado
na história escrita de Portugal com Fernão Lopes. Ele passou a incluir, né, as classes populares e os feitos de uma pessoa do povo mesmo como uma ação que foi relevante na construção da história de Portugal. Então foi com o Fernão Lopes que nós vamos passar a ver isso. Certo, pessoal? Por exemplo, na história do Brasil, né? Você pega lá um Frei Caneca, você pega lá um Alferes Tiradentes, por exemplo. Eram populares, eram pessoas do povo, mas o nome deles entrou para a história, certo? Então, quer dizer, os historiadores que introduziram a ação desses populares na história do país, obviamente devem ter bebido na mesma fonte do Fernão Lopes. Então, Fernão Lopes ele passa a introduzir populares e ação de populares nos documentos históricos no caso de Portugal. Tranquilo? Bom, minha gente, as obras de Fernão Lopes, né, que eu recomendo a vocês são as crônicas de Fernão Lopes, as crônicas históricas dele. É interessante que se você pegar as crônicas dele, né, as de Dom João, por exemplo, né, que ele escreveu, vocês vão perceber uma certa semelhança até com as novelas de cavalaria, salvo, assim, retira dali a mitologia, né, o folclore das novelas de cavalaria, obviamente vocês não vão encontrar isso, bruxas, dragões, né, essas coisas, mas ali no Fernão Lopes tem muitos elementos, né, na própria narração mesmo, quando ele vai narrar alguma batalha, né, algum conflito, tem uma ação muito semelhante à que nós encontramos em novelas de cavalaria. Tranquilo? Até, inclusive, a linguagem é um pouco semelhante. Salvo o excesso da prosa poética que a gente encontra na novela de cavalaria, mas existem alguns elementos que aproximam, né, as narrativas, as crônicas históricas do Fernão Lopes das novelas de cavalaria. Tranquilo, gente? E agora vamos conhecer o teatro humanista com Gil Vicente. Bom, gente, quem foi Gil Vicente? Gil Vicente foi o fundador e o principal representante do teatro português. O que ele escreveu? Ele escreveu peças em português e espanhol. Porque quando Portugal e Espanha estavam em paz, ele atravessava a fronteira para representar suas peças lá no solo espanhol. Ok, pessoal? Escreveu suas peças em versos redondilhos, né, tanto menores quanto maiores. Escreveu autos e farsas. Nós já estudamos os autos e as farsas na nossa aula sobre gêneros literários, gênero dramático. Nós vimos o que é um auto e o que é uma farsa. Então só dá uma revisão, né? Dá uma revisadinha lá nessa aula, se caso você esqueceu o que é um auto e o que é uma farsa. Valoriza o texto escrito e também o improviso. Esse último é característico de suas apresentações. Então ele gostava demais do improviso. Ele escrevia as peças e ele gostava que os atores da companhia dele, né, quando fossem representar essas peças, introduzissem alguma fala, digamos, alguma fala de improviso, né, ali ao sabor do momento, certo? Ele gostava desses improvisos. Minha gente, ó, só para não ficar, né, dizendo que eu não falei, mas o auto é uma peça de teatro composta em versos, igual a farsa, né? Ambas são compostas em versos. O auto é uma peça de teatro de fundo religioso e moralizante. Tranquilo? Que o Gil Vicente também acrescentou um pouco do satírico da comédia no auto. E também da farsa. Certo? Algumas vezes tem sátira semelhante à sátira da farsa nos autos vicentinos. Né? Que é auto vicentino e auto de Vicente. E o que é farsa? Farsa é a comédia do riso fácil. Certo? É aquela que explora, por exemplo, não só os defeitos morais das personagens, como também os defeitos físicos. Tranquilo? Continuando então, voltando aqui, ó. Gil Vicente não seguia a estrutura das 3 unidades descrita por Aristóteles na arte poética, que é o espaço, o tempo e a ação. Então, lá na arte poética, o Aristóteles descreve as peças de teatro, sejam elas comédias ou tragédias, com uma unidade, né? Uma unidade de espaço, tempo e ação. Para quem esqueceu o que é isso, unidade de espaço é quando tudo que ocorre na peça acontece num lugar só. Numa praia, ou numa ilha, ou numa cidade, ou num palácio, ok? O que é unidade de tempo? Tudo acontece num dia, em um dia,
certo? Em um dia, ok? Ou uma semana, mas unidade, certo? E o que é unidade de ação? Unidade de ação é tudo gira em torno de um só problema para o protagonista resolver. O protagonista tem um problemão para resolver, então tudo gira em torno desse problemão. Tranquilo? O Gil Vicente não segue essa estrutura. Você pega, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, tem unidade de espaço lá? Tem. Tudo acontece num braço de mar, num porto. Tem unidade de tempo? A unidade temporal ali, tudo acontece no curso de um dia. Mas tem unidade de ação? Nem tanto. Porque cada personagem que chega é um problema diferente para se resolver. Ok? Então, cada personagem que chega é um problema diferente para se resolver. Né? Então, o Gil Vicente não seguia muito bem essa estrutura, não. Tá? A crítica de Gil Vicente não é às instituições, mas aos corruptos. Então, ele critica as instituições? Não. Em suas obras, né, teatrais, ele faz críticas não às instituições, mas às pessoas corruptas que corrompem as instituições. Por exemplo, né, vamos falar uma coisa aqui. O STF, por exemplo. O STF é a Suprema Corte, né, que deveria ser respeitada por todos nós, né? Certo? Mas, infelizmente, nós estamos tendo problema lá, não é verdade? Então, quer dizer, olha, ó, um exemplo de instituição de alto valor, mas que com quem está lá, né, que são pessoas ligadas à corrupção, infelizmente, né, o povo perde o respeito, né? E quando você é corrupto, como é que você pode ser respeitado? Entendeu? Então, continuando. Ó, criação de personagens típicos. Olha lá, ó. O que são personagens típicos? São chamados de personagens típicos ou tipo. De um modo geral, eles são representados por suas funções na sociedade, profissão, por exemplo, certo? Então, qualquer personagem pode ser personagem típico. Por exemplo, dentro de uma escola, você pega professor, você pega aluno, o diretor da escola, certo? Todos podem se transformar em personagem típico. Como eles podem se transformar em personagem típico? Quando o autor faz deles uma caricatura do grupo que eles representam. Certo? Então você pega, por exemplo, o que é um personagem típico? São caricaturas dos representantes de cada grupo social e suas respectivas funções, ofícios na sociedade. Então você pega, por exemplo, um médico, eu posso fazer um personagem típico ser um médico? Sim, desde que esse médico reúna todos os vícios e todas as virtudes do grupo que ele representa. Então ele é uma caricatura do grupo que ele representa. Tá? Ele tem todas as características de todas as pessoas do grupo que ele representa, acumuladas nele. Ele é uma caricatura daquele grupo. Então, com isso, ele se torna um personagem típico. Aí você pode fazer isso com qualquer grupo. Desde o mendigo, do batedor de carteira, da prostituta, até um papa, um professor, um juiz, certo? Um deputado, né? Um governador, um prefeito, e por aí vai. Certo? Então, desde o pessoal da raia mais baixa, miúda, né, da sociedade, até o pessoal da parte mais intelectualmente, né, e financeiramente mais bem remunerada da sociedade. Né? Pode ser até um rei, um príncipe, né, um fidalgo. Igual o Gil Vicente, você vai trabalhar personagens típicos. Né? Os personagens típicos de Gil Vicente serão o quê? Serão frades, fidalgos, cavaleiros, né? Nobres em geral, pessoal do clero, como eu já disse, né? Camponeses, judeus, sapateiros, agiotas, cafetinas, prostitutas e por aí vai. Uma gama imensa de personagens típicos que ele trabalha. Tranquilo, minha gente? Continuando. Criação de personagens alegóricos. O que são personagens alegóricos? São aqueles que metaforizam ações, comportamentos ou atitudes. Por exemplo, lá no alto da alma do Gil Vicente, você vai ter a igreja, você vai ter a estalajadeira, você vai ter a alma. Todos são personagens alegóricos. No alto, por exemplo, da Barca do Inferno, você vai ter lá dois, por exemplo, o diabo e o anjo. São personagens alegóricos. Certo? Por exemplo, o diabo. Vamos pegar o maniqueísmo do bem versus o mal aí. O diabo metaforiza
o mal, a má ação, a má conduta, e o anjo, a boa conduta, a fé, a honestidade e por aí vai. Tranquilo, minha gente? Bom, obras importantes do Gil Vicente que eu recomendo para vocês leiam, né? O Alto da Barca do Inferno, o Alto da Lusitânia, alguns chamam de farsa, tá, pessoal? Farsa de Inês Pereira e o Velho da Horta, que também é uma farsa. Esse Alto da Lusitânia é interessante, né? Ele conta lá de um sujeito chamado Todo Mundo e de um outro chamado Ninguém. Tem um trecho da peça que é mais ou menos assim. Os dois estão andando numa estrada e um topa com o outro, um se encontra com o outro, né? Aí, se não me engano, o Ninguém pergunta para o Todo Mundo assim: meu amigo, quem é que vem aí e o que procura? Né? Aí o Todo Mundo responde: meu nome é Todo Mundo e busco o tempo todo inteiro pelo dinheiro, e é nisso que me afundo. E você, companheiro, qual o seu nome e o que busca? Aí o Ninguém vai e pergunta: meu nome é Ninguém e busco a consciência. Aí, na Idade Média, tinha-se aquela imagem de que demônios ficavam na escuridão, nas sombras, o tempo todo nos espionando para anotar os nossos malfeitos, né? Nos cadernos infernais. E então tinham dois demônios observando os dois. Um era Beelzebu, o outro era Dinaton. E aí o Dinaton era secretário do Beelzebu. O Beelzebu fala para o Dinaton assim: ouviste isto bem, companheiro? Então escreva! Aí o Dinaton vai e pergunta: o que escreverei? Aí o Beelzebu: que todo mundo busca por dinheiro, mas ninguém busca por consciência. Então olha só, né? Todo mundo busca por dinheiro e ninguém busca consciência. Então, olha o efeito de um personagem alegórico na obra do Gil Vicente. Tranquilo, pessoal? Então, recomendo a leitura então, do Alto da Barca do Inferno, onde você vai encontrar lá o Parvo, o Bobo da Corte, o Johanne, né? Que o Ariano Suassuna lá no seu Alto da Compadecida para criar o João Grilo, né? Deve ter se inspirado no Parvo do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. O Alto da Lusitânia, que é esse que eu falei um pedacinho para vocês, a farsa de Inês Pereira e a farsa do Velho da Horta. Tranquilo, minha gente? Então é isso aí. Com isso, nós encerramos o nosso estudo sobre humanismo português. Na próxima aula, nós já vamos começar falando do Renascimento, o classicismo e o maneirismo com Luiz Vaz de Camões. Até lá. Um abraço para todos vocês, cuidem-se e um dia a gente vai se ver pessoalmente. Abraço lá, pessoal. Tudo de bom.